STM Entrevista com o juiz João Moura. Bem-vindos a mais um episódio do STM Entrevista. Hoje vamos explorar como a inteligência artificial e a inovação estão transformando o direito e o sistema de justiça. Nosso convidado é juiz João Valério Moura Júnior, mestre em Direito e especialista em jurisdição inovadora, com forte atuação aplicada na aplicação de IA no setor jurídico. Ele se dedica a tornar a justiça mais ágil e eficiente, utilizando tecnologia para otimizar decisões e processos. Além disso, é um dos principais divulgadores do uso da ferramenta ChatGPT, Midjourney e Cloud para o aprimoramento da atividade jurídica. Como a IA pode melhorar a tomada de decisões no direito? E quais tecnologias já estão sendo utilizadas no dia a dia da magistratura? Essas e outras questões são abordadas nesse bate-papo. João, é um prazer tê-lo no STM Entrevista. E para começar, eu gostaria muito de te ouvir contar a tua trajetória. Como começou esse interesse pela tecnologia? E bem-vindo! Olá, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre bom falar sobre o que a gente gosta, né? Mais fácil. Meu interesse por tecnologia começou bem antes da formação jurídica, né? Eu sempre tive um contato muito forte com a computação, com a tecnologia, no sentido geral. Cheguei na época da faculdade pensar em fazer a área da computação, mas acabei entrando no direito. O que é muito engraçado, porque hoje, no direito, eu acabo trabalhando muito forte com essa parte de tecnologia, que é algo que eu sempre gostei. E acredito até que eu não me via trabalhando profissionalmente na área de tecnologia, né? Porque era mais um hobby, era algo que eu gostava, mas eu não me enxergava. E hoje eu consigo associar algo ao meu trabalho, né, minha atividade profissional, com essa pegada tecnológica que hoje está muito forte, né, por causa das inteligências artificiais, mas que sempre contribuíram de alguma forma, antes com automações, com métodos de evitar atividades repetitivas, mas que, assim, hoje está no hype. ChatGPT é pauta do dia, os grupos de WhatsApp da justiça que mais tem mensagem ligada à tecnologia, e conectou todo mundo, desde quem está lá na ponta, né, na atividade, fim, vamos dizer assim, da justiça, e provavelmente na área das procuradorias e todos os demais órgãos, como o pessoal que está na cúpula, né, ou na atividade meio, na atuação administrativa. Então, é bem interessante porque teve essa conexão de algo que eu gosto muito, conseguir trazer isso para dentro, na minha atuação profissional. E isso é interessante porque, além da tua atuação profissional, tu és um juiz muito inovador, que está sempre pensando em projetos. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos teus projetos. É legal falar sobre os projetos. Eu sou uma pessoa inquieta. O pessoal brinca que eu sou 220, que eu sou não sei quantos volts, porque eu gosto muito de mudar as coisas para melhor, para melhorar a forma de atuação, de atendimento, do acesso à justiça. A gente trabalha com a justiça no geral, né? Trabalha com muitos excluídos sociais, excluídos digitais, e assim a gente tem muita necessidade de melhorar a forma de prestação jurisdicional, de atendimento à população, e por que não conectar a tecnologia, né, para ampliar isso, para melhorar a forma de trazer ao jurisdicionado aquele que precisa, para mais próximo da justiça, né, aquela visão não de justiça como um prédio, justiça como um lugar, mas sim como justiça como um serviço. E é isso muito que eu tenho buscado nas gestões dos tribunais aqui onde eu trabalho, que é Jatapará, e em outros tribunais também. Já tive a oportunidade de implementar projetos que envolvem acesso à justiça, né, pontos de inclusão digital, que foi, acredito, o projeto que teve mais divulgação pelo impacto social que envolve, conecta atores da Procuradoria, da Defensoria, do Ministério Público, que significa tirar aquela visão da pessoa ir ao fórum
e ter perto da comunidades locais que representam o judiciário, onde ela pode participar de audiência, buscar informação, sem depender diretamente da advocacia, da defensoria, por exemplo. E vários outros projetos mais voltados para a tecnologia, né? Atualmente eu estou engajado num projeto de transcrição automática de audiência, que eu, como juiz criminal, passo pelo menos de terça a quinta, de 4 a 5 horas, fazendo oitiva de pessoas. Como a gente ganhar performance, automatizar a análise desses depoimentos, né? Principalmente os processos mais antigos. Então, hoje eu estou focado nessa ferramenta, que não só mais transcreve, né? A tecnologia avançou muito. Eu lembro que a gente sonhava, um dia que a gente vai ter uma transcrição de 3 horas de audiência em 1 minuto, 2 minutos, mas isso hoje é muito pouco. A gente quer a transcrição, quer a comparação entre os depoentes, quer sugestões de perguntas. Então, o nível aumentou bastante e a possibilidade de entrega também, né? Hoje é algo que é muito mais factível. Também estou atuando com projetos de resumo de processo. Você sobe o processo de 1.000 páginas, ele resume em 30 segundos o que tem que fazer, o que falta fazer, quem é que foi intimado, quem não foi intimado. Também outro ligado a dados sensíveis, que é algo bem impactante, né, com a tecnologia, e a gente precisa ter essa preocupação com dados sensíveis. Enfim, eu acho que projetos é algo que me move. Eu falo muito que a vara não me preenche por completo. Eu preciso de mais missões, de mais projetos, de mais inovações dentro da justiça. E isso é muito interessante, porque começou eu desenvolvendo alguns projetos de forma pontual, por exemplo, o Ponto de Inclusão Digital, esses de tecnologia, mas a gente acaba divulgando e quando vê, cresce tanto e você percebe que pode ajudar, né, muitas pessoas e, no fim, quem se beneficia é a população quando o processo é mais célere, quando há uma qualidade muito assim avançada, ou com muita performance numa audiência. A gente sabe que está todo mundo sobrecarregado, todos os órgãos, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, Magistratura, e você tem instrumentos, né, para que possa te trazer uma qualidade de trabalho de alto rendimento espetacular. E assim, projetos, eu durmo pensando em como ajudar, é o famoso porquê, né, do Levine, um grande livro que fala que a gente tem que começar pelo porquê. Se a gente tem a pergunta certa, a gente vai encontrar a resposta que de fato transforma a vida das pessoas. Que interessante, porque o judiciário já tem uma política de gestão da inovação, mas eu sinto que são os juízes mais inovadores que conseguem difundir isso para além da política, porque existe uma política de inovação, existe uma política de gestão da inovação dentro do judiciário, o Renajude, né? E o que faltaria para isso atingir o usuário? Porque eu vejo a sua fala é muito voltada para a jornada do usuário. Como nós podemos acelerar esse foco na jornada do usuário? Nós, procuradores, todos os atores do sistema de justiça. Isso é algo que eu comecei a aprender muito com o pessoal da área de marketing, de comunicação, principalmente com leituras. Eu pensava, quando eu fiz meu mestrado, eu sempre pensei, vamos ter um estudo interdisciplinar, é estudar o direito com elementos da sociologia, da psicologia, da filosofia, e hoje eu percebo, não, eu tenho que estudar psicologia, eu tenho que estudar sociologia, eu tenho que estudar computação, em sentido estrito. Eu tenho que conhecer as nuances dessas áreas, e aí conecta com a experiência do usuário. Eu comecei a me debruçar e não só estudar, como tentar compreender, vai muito além abstratamente falando de empatia, de escutativa, mas concretamente de tentar enxergar essas pessoas e dar um lugar de vez e voz. Então, eu acredito que os laboratórios de inovação,
Em vários que eu já participei de inaugurações, eu sempre falo, a gente tem que trazer a sociedade para cá. A gente tem que trazer a população aqui, e não é de forma política, não é de forma de marketing, de forma de construção de ideias. E eu lembro que eu estava em Campinas, no TRT, e foi o meu discurso. E esse espaço, um espaço maravilhoso, coordenado por pessoas maravilhosas, consigam trazer a população para os projetos, que os projetos tenham o destinatário esteja dentro da construção do projeto. Eu lembro que quando eu construía o ponto de inclusão digital, os pontos, né, dentro do projeto Justiça Sem Fronteiras, uma das questões que mais me envolvia era estar perto, era entender, e até lembrei aqui por acaso, e até uma curiosidade, que a gente fez vários testes para chegar no mínimo viável, né, do projeto para ser implementado na justiça. E veja que interessante, a primeira audiência de teste, o usuário já trouxe a grande contribuição. Naquela época, a gente queria, e aí sempre a gente pensa, o Estado busca muito o menor custo possível, né? Até pelas faltas de, até por questão de burocráticas de licitação, de falta de recursos, vontade de escalar dentro de uma gestão. E a primeira audiência que teve, por coincidência, era um senhor idoso, e a gente fazia de forma improvisada, né? Eu na minha comarca, com todo o aparato, ele na comunidade com o celular. E o impacto da primeira audiência foi: não vai funcionar com o celular. Eu preciso entregar para o usuário a melhor imagem possível, com a maior quantidade de infraestrutura possível. E lembro que normalmente a gente fica triste quando acontece. A gente cria um projeto, organiza uma ideia e não dá certo, mas eu fiquei super feliz, porque eu evitei de expandir algo que não daria certo. Em tese, do ponto de vista institucional, talvez até desse, mas do ponto de vista da qualidade do atendimento, fosse deficitário nesse aspecto, e que às vezes passa batido. Então, a questão da participação do usuário, do feedback, eu acredito que seja importante. E o feedback não formal, escrito. O Rick Rice, um autor bem conhecido de um livro chamado Startup Enxuta, ele fala algo que eu acho bem interessante. O melhor feedback é aquele que você filma e vê o rosto da pessoa, e não o feedback que a pessoa é obrigada a preencher na sua frente. Muitas vezes fica constrangida e acaba elogiando você ou não dizendo a verdade, porque pode ser identificada, ou ainda que não identificada diretamente, pode ser indiretamente identificada. Então, eu acredito muito na colaboração, na cocriação, colocando o destinatário final, que pode ser uma população excluída, como pode ser até um servidor público, o destinatário de algum produto, de algum serviço, dentro dessa construção. A gente trabalha e cria algo para alguém, e esse alguém tem que estar ao nosso lado, sendo verdadeiros protagonistas, e não receber uma visão, vamos dizer assim, top-down, algo que talvez a gente perceba, será que foi útil, será que de fato teve impacto? Então, acho que essas questões são bem importantes na construção de qualquer projeto no serviço público. Excelente. O seu domínio sobre as metodologias ágeis e esse conhecimento de gestão e governança é impressionante. Então, eu queria propor que eu diga algo e o juiz João Valério Moura responda com as suas palavras, de forma bem clara, o que são metodologias ágeis no judiciário. Perfeito. Vou fazer um contexto aqui, contextualizar. Nós sempre, desde que entramos no serviço público, ou até a forma de ensino, se você for parar para pensar, né, como fomos educados, a gente ficava, eu lembro na escola, eu sempre comento isso, eu ficava sentado lá, o professor falava, só que essa metodologia nunca serviu para mim, serviu para várias pessoas, mas para mim não servia. Então eu fui estimulado eu que sou uma pessoa hiperativa,
para mim, eu precisava me expressar. E eu me sentia preso dentro de uma sala de aula que é um local libertador. Olha que paradoxo. E também na área de serviço público, de órgãos públicos, e que não estou dizendo que é ruim, não é, claro que eu não estou falando isso, mas fomos moldados a utilizar metodologias, por exemplo, que não se imaginava trabalhar com equipes híbridas, pessoas que estão no remoto, por exemplo, metodologias que foram desenvolvidas para trabalhar com pessoas 100% presenciais, uma olhando para a outra. Metodologias que não se importavam, por exemplo, com uma experiência do usuário que eu acabei de citar, de ouvir feedbacks, não em 6 meses, em ano, mas semanalmente, por exemplo. Então, o que eu trago dessas metodologias ativas como algo que, de fato, impacta, é porque, na verdade, elas foram construídas, a história, né, das metodologias ativas, elas foram construídas pelos quem estava na ponta. E eu acho que isso é muito interessante, quem estava no operacional e não quem estava no estratégico, que às vezes muito replicava métodos que funcionavam nas grandes empresas, mas que de fato não traz tanto resultado ou poderia trazer resultados melhores utilizando outros métodos. E o que eu gosto dessas metodologias ágeis, e aí existem várias, desde o ponto de vista do planejamento estratégico, OKR, como nível operacional, Scrum, Kanban, Lean, enfim, é que elas conseguiram, com esse movimento desse mundo de transformação, mundo VUCA, BANI, enfim, elas conseguiram adaptar os métodos de trabalho para que fosse compatível com a nossa realidade do mundo digital. Então, hoje eu cito, por exemplo, eu tenho um terço da minha equipe no remoto, ou seja, são pessoas que eu não vejo fisicamente, que eu não sei se estão felizes e tristes, se tiver algum problema no final de semana. E como é que eu vou gerir essas pessoas apenas pedindo para que cumpra metas? Será que as metodologias tradicionais, nesse mundo que a gente vive, no mundo que eu consigo falar com as pessoas, que eu consigo ver as pessoas, que eu consigo interagir com as pessoas de maneira muito mais fácil, seja onde ela estiver, será que essas metodologias respondem aos anseios dessas dores, dessas necessidades? E outra questão, será que essas metodologias elas correspondem aos que as novas gerações querem enquanto trabalho? Então, eu gosto muito porque eu sempre falo sobre o que eu faço, eu nunca falo sobre o que eu estudo apenas. E eu tive a oportunidade de implementar metodologias na minha unidade judiciária, a metodologia Scrum. Tem um projeto no Tribunal Institucionalizado que se chama Justiça em Sprints, que é aquela pegada de quando você organiza, não de forma anual, mas pequenas corridas, pequenos sprints, você consegue ter uma gestão muito mais eficaz. E a gente praticamente dobrou o resultado, reduziu a quantidade de servidor, parece mágico, mas não é. E isso não vale a grande. Eu falei recentemente, isso não é o grande valor. O grande valor e que não é, infelizmente, avaliado, foi que a gente melhorou a comunicação da unidade, a gente conseguiu fazer uma inclusão, não só uma inclusão física ou online, mas uma inclusão psicológica. Então, eu acredito que se fosse, João, o que mais foi útil na metodologia dentro da sua unidade judiciária? Foi bater a meta e ganhar certificado? Não foi, porque a gente sempre bateu. A gente até bateu com mais folga por causa da metodologia. Não foi isso. Mas é notório a felicidade, o comprometimento, a percepção do trabalho coletivo. Eu tenho minha missão essa semana, eu acabei, eu vou e eu ajudo você e vice-versa. Esses valores que não são metrificados, mas são o que de fato fazem diferença. Porque quando você está numa equipe feliz, todo mundo evolui, tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente. As pessoas que nos percebem enquanto instituição, nos valorizam porque enxerga o trabalho é bem feito, o trabalho é feito com felicidade, e eu acredito que
o grande resultado eu não consigo colocar no relatório para minha corregedoria quando foi verificar o projeto. Se eu fosse definir, e eu tive que falar, eu falei com o desembargador, mostrei, ele ficou encantado, aí eu falei, desembargador, tudo que está aqui no relatório são dados, mas sentimento só se eu convivesse com a equipe. E isso não é algo pontual, é porque foi João, foi Maria, isso é algo que eu aprendi vendo outros profissionais do Conselho Nacional do Ministério Público, de tribunais, por exemplo, do Rio de Janeiro, CNJ, colegas que não na atividade fim, né, na atividade jurisdicional, mas na atividade meio, desenvolver essas metodologias. E não existe, concluindo já a ideia, não existe a metodologia, não existe aquela que é melhor. A gente sempre quer o melhor aplicativo, a melhor ferramenta, a melhor aqui, melhor carro, melhor. Não existe. O que existe é o que é melhor para você, a sua equipe. Então, cada realidade tem suas características, né? E a gente tem que aproveitar a janela de oportunidade que muitas vezes está dentro da nossa instituição e às vezes a gente deixa passar. E é mais ou menos isso, assim, de forma não sintética, né? Mas em síntese é isso. Perfeito, muito melhor do que eu esperava, porque trouxe com um storytelling, né? Uma história, um enredo, algo muito difícil de quem não entende entender. Mas conseguiste fazer essa ligação com a tua atividade e com o conceito de metodologia ágil, né? Que é trazer essa participação de todos. E para a gente se encaminhar para o fim, qual seria a forma que tu aconselharia as pessoas que querem melhorar esse ambiente de trabalho, como tu conseguiste, melhorar a, a felicidade interna bruta da organização? Quais os conselhos que tu daria? Olha, é uma pergunta super difícil, né? Pela importância que é. Eu acredito muito. Tem um livro de Tim Clark que se chama Os 5 Passos da Segurança Psicológica. Seria minha primeira sugestão, que eu acredito muito que ambientes inovadores, ambientes ágeis, ambientes de inovação, seja a atividade final, você lá no seu gabinete, seja no ponto mais abstrato, estratégico, uma secretaria de gestão de pessoas e de projetos, ou presidência de qualquer órgão, eu acredito muito que o líder, o gestor líder, aquela visão de gestão ambidestra, de líder ambidestro, ele precisa muito entender que a equipe dele está ali para ajudá-lo, está ali para fortalecê-lo. E o líder ele precisa ter muito, muito cuidado, muito zelo, muita preocupação como ele coordena essa equipe, né? Porque hoje a gente trabalha, aquele que seja o primeiro momento pode-se dizer que várias gerações, a gente vive num mundo intergeracional, com expectativas, com sonhos, com perfis diferentes. Eu digo por experiência que a forma como o meu estagiário me trata é muito diferente da forma quando eu era estagiário e tratava meu chefe. E não é porque ele é mais moderno, é porque são de formas de se expressar, de se comunicar diferentes. E a gente trazer essas pessoas para que elas possam entregar o seu maior potencial. Isso traz uma segurança psicológica, um ambiente de inclusão tão grande que fazer o simples é impactante. Das pessoas olharem, poxa, aqui eu tenho vez, eu tenho voz, um projeto de um estagiário vira um projeto de tribunal, o estagiário fala, o servidor fala, o juiz fala, olha, a gente vai melhorar isso aqui, vai melhorar, todo mundo vai e muda, melhora. Não existe. Claro que existe hierarquia em muitas áreas, em muitas atuações, cada um sabe o seu papel, mas eu acredito muito que na hora que a gente pensa enquanto trabalho em equipe, enquanto trabalho para engajar, em trabalho para inovar e para ser criativo, a gente precisa dar um espaço de abertura maior para que as pessoas consigam enxergar, olha, o que eu penso, o que eu estou criando é visto, é lembrado,
e algo que eu acho que todo mundo já passou, que eu acho que é extremamente importante. A gente nenhuma vitória é órfã, ninguém vence sozinho. Infelizmente, a gente vê que algumas pessoas estranhamente vencem sozinho e têm vitória órfã. Isso é algo que tem que ter bastante cuidado. Eu tenho um zelo muito grande pelas pessoas que de fato colocaram a mão na massa, que de fato transformaram. E essas lições é que traz um ambiente que a pessoa, poxa, vale a pena ir além do meu core, do meu principal e fazer algo a mais para melhorar, porque eu sou valorizado, eu sou visto, eu tenho uma oportunidade de mudar algo que é evidente para mim que não está indo no caminho certo. Deixa eu mostrar. Pode ser até que eu esteja errado, mas eu quero ter o poder de falar, o poder de dizer, o poder de transformação. E eu acredito que quando a gente tem líderes que na função administrativa enxerga todo mundo como um grande protagonista dentro do seu trabalho, as coisas acontecem naturalmente. Tão naturalmente que você fica surpreso, não pela potencialidade do ser humano, mas por ouvir, poxa, é tão bom aqui que eu tenho ideias e consigo colocar para frente. E eu sou estimulado a isso, e não retaliado ou constrangido por isso. Então, acredito que a grande chave, o grande norte, e eu acho que eu tenho falado muito isso aqui, não é em algo tangível, materializado, mas algo sublime, psicológico, que eu acredito que é a grande força de transformação. Os ambientes ditam muito quem são, quais são as instituições que a gente trabalha. Magnífico, mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação aqui no STM Entrevista, pelo seu conhecimento, pela sua humanidade ampliada dentro da magistratura e também do magistério da inovação, né? Porque é um professor de inovação nato, um professor de tecnologia. Eu quero que, só para arrematar no último minuto, fale um pouquinho do seu trabalho de ensinar, de dar dicas. Eu acho isso tão importante. Eu gostaria muito assim de encerrar nossa conversa com essa fala assim. Como surgiu esse magistério, né?